Olá, estudante, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos iniciar um caminho de alguns vídeos sobre a Escola de Frankfurt e os seus principais pensadores. A Escola de Frankfurt é um tema que cai muito em Enem, em concursos públicos, por ser um período aí da filosofia muito próximo a nós, já fazendo parte da filosofia contemporânea, certo? Escola de Frankfurt se desenvolve na Alemanha, lá no Instituto de Pesquisa Social, 1900 e pouco, e ali no início do século XX, né? E tem como fundamento a teoria crítica da sociedade, ou seja, inspirado nas ideias de Karl Marx e também de Hegel, esse pensamento, com seus pensadores ali que desenvolvem essa pesquisa e criam esse pensamento, como uma crítica à nossa sociedade de mercado, a sociedade também chamada de capitalista, certo? Na busca da superação dessa sociedade que divide as pessoas entre os exploradores e os explorados, aqueles que exploram e aqueles que são explorados. Então, a Escola de Frankfurt, nos seus estudos, esses pensadores vão buscar entender a sociedade para mudar a sociedade, uma busca de transformação da sociedade, a partir das interpretações das ideias de Marx. Próprio Horkheimer, que é um dos pensadores da Escola de Frankfurt e que depois se torna também diretor do Instituto de Pesquisa, ele afirma que há pontos das ideias de Marx que não podem ser levados ao pé da letra, precisam ser interpretados, porque se levados ao pé da letra não vai causar uma transformação social como deveria acontecer. Por isso que, a partir das ideias interpretadas de Marx e de Hegel, para a construção de um modelo social diferente do modelo capitalista, ou da sociedade de mercado, como queiram chamar. Theodor Adorno foi um dos pensadores dessa escola filosófica, a Escola de Frankfurt, e tem conceitos próprios, assim, tem características filosóficas próprias. O primeiro conceito de Adorno que a gente vai dar uma olhada agora é o conceito de dialética negativa. A dialética negativa de Adorno se opõe à dialética de Hegel. Hegel, que acredita que a dialética é aquela ideia de tese, antítese, síntese, que vai desenvolvendo a história humana, certo? Vem um problema, depois vem uma solução, se chega a uma conclusão, que já vira um problema novo e assim por diante, e assim a história vai se desenvolvendo. Nisso, Hegel acreditava que o pensamento se identificava com a realidade, ou seja, tudo que nós pensamos, tudo que existe dentro da nossa cabeça de forma racional, segundo Hegel, é fruto daquilo que existe na realidade. Adorno vai criticar essa ideia de Hegel e vai dizer assim, nem tudo que é pensamento, ideia, ele se identifica com a realidade. Às vezes, coisas que nós pensamos não são reais, como a realidade mostra. Por isso, a dialética negativa, ou seja, é nesse questionamento, nesse não acreditar muito bem na realidade tal como ela é e questionar essa realidade, que o ser humano vai se desprender das suas amarras e vai construir a sua vida de forma buscando o bem viver. Então, a dialética negativa de Adorno significa isso. Não se conformar com a realidade tal como ela é, não acreditar em tudo que a realidade nos apresenta, mas questioná-la, olhá-la de forma crítica e, a partir dessa crítica, construir
a sociedade tal como ela é, certo? Um outro aspecto de Adorno que ele fala é que a nossa sociedade ela é construída a partir do conhecimento. Esse conhecimento que foi desenvolvido lá no Iluminismo e colocado em ênfase no Iluminismo ali, depois por toda essa parte de desenvolvimento científico e tal, ele chama essa sociedade de dialética do esclarecimento, por causa do conhecimento, né? Então, a dialética negativa é um conceito que nós acabamos de ver, e o outro conceito é a dialética do esclarecimento, que é essa dialética, que é essa característica da nossa sociedade que é baseada no conhecimento. Nossa sociedade vive a partir do conhecimento desenvolvido lá das ideias iluministas. O conhecimento, para Adorno, que é algo que deveria ser bom para a nossa sociedade, algo que deveria ter trazido somente benefícios para a nossa sociedade, acabou transformando o ser humano em instrumentos de uma máquina, em engrenagens de uma máquina. Por quê? Por conta do conhecimento, as guerras se aprimoraram, então aí surgem armamentos e tal, e uma sociedade do consumo, ou seja, o ser humano se torna engrenagem de uma máquina produtora que vai produzir os frutos do conhecimento e vai consumir esses frutos do conhecimento. E aqui surge um terceiro conceito de Adorno, que é o conceito de indústria cultural, que é o último conceito de Adorno que nós vamos trabalhar hoje. Ou seja, a indústria cultural, a gente pode falar aqui das mídias, né? Na época de Adorno era a rádio, a propaganda, mas hoje a gente pode trazer para a nossa realidade de mídias digitais, redes sociais e tal, que Adorno chama de indústria cultural, é responsável pela alienação do ser humano. Ou seja, faz com que o ser humano se aliene a ponto de viver, produzir, consumir a sua própria produção, de acordo com os valores que a indústria cultural prega. Ou seja, nós, seres humanos, vivemos de acordo com o que as mídias querem que nós vivamos. E a indústria cultural, ela faz com que o ser humano que produza, ele empobreça, enquanto uma minoria, que são os donos desses meios de produção, enriqueça. O ser humano, segundo Adorno, o produtor, ele empobrece por quê? Porque ele produz e luta por consumir aquilo que ele produz, então ele investe o seu dinheiro nisso, para consumir aquilo que ele produziu como empregado de alguém. Por quê? Porque a indústria cultural o estimula a consumir esse tipo de produto. Enquanto isso, os grandes proprietários enriquecem por conta desse consumo desenfreado de outras classes, estimuladas pela cultura da mídia ou pela indústria cultural. Dessa forma, portanto, o indivíduo, segundo Adorno, ele desaparece e surge aqui uma cultura de massas, uma massa consumidora que se empobrece a cada dia consumindo, vítima de uma indústria cultural que o estimula a isso, e pequenos grupos de pessoas multimilionárias que enriquecem às custas dessa classe operária, trabalhadora, que produz e que consome, vítima dessa indústria cultural, dessa indústria consumidora. Certo? Esse foi o pensamento de Adorno, um dos pensadores da Escola de Frankfurt. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa família de filósofos que a cada dia cresce mais. Um abraço, até a próxima. Valeu!